Meu nome é Eva Furnari, eu sou autora de livros infantis e juvenis e vou apresentar aqui para vocês 5 livros que influenciaram a minha carreira, 5 livros da literatura infantil e juvenil também. Esses livros me influenciaram, alguns pela imagem, né, e outros pela narrativa, né, pela narrativa mais afetuosa, mais afetiva, que realmente lida com esse mundo interior, que é um mundo do meu trabalho, mas que eu lido de uma forma um pouquinho mais simbólica, mas de alguma forma esses livros também lidaram. O primeiro livro que me influenciou é um livro do Juque Chico, o autor é William Busch, que é um autor alemão do fim do século XIX. São 2 meninos, Juque e Chico, que aprontam. É quase uma história em quadrinhos, num formato meio diferente. E eu me lembro que eu lia isso e achava muito divertido. Hoje, muito provavelmente, ia ser considerado politicamente incorreto, porque os meninos aprontam demais, né? Mas eu sinto muita influência no meu trabalho depois de adulto, depois de 40 anos, comecei a carreira com 30 e tantos, influência desses 2 personagens e desse autor alemão, né? Eu passei muitos anos sem saber o que eu ia fazer. Eu era professora de artes, já desenhava bastante, fazia esculturas, dava aula de artes, inclusive. Quando nasceu minha primeira filha, eu comecei a me interessar por livros e quando eu vi um livro numa livraria alemã, eu imediatamente falei, é isso que eu quero fazer. E é um livro que se chama Was ist hier los? São histórias sem texto. E a gente não sabe por que a gente gosta mais de uma coisa ou se identifica. E eu comecei a fazer loucamente essas histórias sem palavras. E aí comecei a publicar. Nos 10 primeiros anos da minha carreira, eu fiz só esse tipo de livro. Nesses 10 anos de livro sem texto, também tem uma autora brasileira que se chama Ângela Lago, que eu adorava os desenhos dela. Ela também fazia livro sem texto e eu adorava o trabalho dela, principalmente o trabalho do começo da carreira dela, que é todo feito assim, é um desenho de filigrana, assim, super delicado, rico, interessantíssimo. Depois ela começou a usar computador e mudou completamente. E eu me identificava muito com esse trabalho no começo da carreira dela e foi uma das pessoas assim, que eu invejava. Eu falava, nossa, quando que eu vou conseguir fazer um desenho tão bonito, tão detalhado, ter toda essa paciência para ficar, me dedicar tanto, né? O quarto livro que influenciou minha carreira é um livro que se chama A Bolsa Amarela, da Lígia Bojunga Nunes, uma autora brasileira. Ela tem a grande qualidade de não só escrever muito bem, mas de tocar o coração assim lá no fundo. E ela tem uma coisa que eu gosto muito, que a história dela vai para esse universo interior particular, né? Então são as questões de uma menina, os desejos dela, ela queria algumas coisas na vida que a família não aceitava e tal. E é uma história que comove mesmo. O quinto livro que influenciou a minha carreira é na verdade, uma saga, é uma sequência de livros do Harry Potter, né, da J.K. Rowling. E eu acho que é uma grande escritora porque ela sabe montar um enredo, uma narrativa, assim, você lê as 15 primeiras páginas, você está enredado ali.
Ela faz uma narrativa impecável. Dá para essas crianças essa possibilidade, criar o hábito da leitura de livros maiores, né? A minha lista de 5 livros foi Juque Chico, Was ist hier los, o livro alemão, Outra Vez, A Bolsa Amarela e Harry Potter, a coleção inteira.